Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como a duração dessa aula vai ser naturalmente mais curta, então eu vou evitar a introdução de novos temas e vou simplesmente fazer alguns adendos àquela análise que eu fiz do debate entre gaysistas e evangélicos, principalmente, né? Porque uma vez publicado o meu artigo a respeito de psicólogos e psicopatas e divulgada a gravação da aula do seminário que eu pus na área livre, né, surgiram evidentemente algumas reações, algumas delas bastante indignadas ou perplexas, né, ainda que expressando essa perplexidade de maneira, em geral, educada e respeitosa. Então, aquilo que eu disse, eu espero que vocês todos tenham ouvido a conferência de apresentação do livro A Filosofia e Seu Inverso. Aquilo que eu falei ali do pensamento metonímico é amplamente ilustrado por esse debate. E o pensamento metonímico corresponde, vamos dizer, a uma das manifestações mais claras e mais disseminadas do fundamentalismo no sentido em que Eric Fögel entendia esta expressão, né? Quer dizer, o fundamentalismo consiste eminentemente em você tomar palavras ou expressões que denotam experiências humanas como se elas fossem a tradução direta de coisas e de fatos do mundo exterior, tá certo? Portanto, você coisifica o sentido de algo que não é coisa de maneira alguma, e que às vezes tem um sentido muito mais profundo do que pode parecer à primeira vista. Então, isso aí, hoje em dia, é regra geral. E as consequências desse tipo de vício moderno são incalculáveis. Quer dizer, as ideologias de massa não teriam metade do poder que tem se não fosse o pensamento metonímico. Eu creio que eu posso associar o pensamento metonímico, de algum modo, ao fenômeno da paralaxe cognitiva e ao da mentalidade revolucionária. Eu só não sei ainda exatamente onde eles se encaixam historicamente. Conceptualmente eu sei, mas não é a mesma coisa. Então, o que nós observamos nesse debate, e sobretudo na persistente alegação de que o homossexualismo é antinatural, se baseia sobretudo na Epístola de São Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, né, onde ele diz que os homens abandonaram o uso natural das mulheres e passaram a se interessar uns pelos outros, tá certo? Então, há várias observações que se poderia fazer a respeito. Desde logo, existe o sentido literal das palavras, tá certo? Que parece na tradução, mas é um pouco diferente no original, né? Em primeiro lugar, Paulo não fala em nenhum momento de antinatural. Ele usa a expressão paraphysen, que quer dizer fora, ou diferente da natureza. Ele não usa antinatural de maneira alguma, tá certo? Como o pessoal, quer dizer, lê a tradução, né? Ou do João Ferreira de Almeida, ou do Ray James, tá certo? E toma aquilo como se fosse a expressão final. Às vezes não lembra de ver no original. Nem todo mundo pode ler o original grego do Novo Testamento, mas não custa fazer uma consultinha quando há um caso de dificuldade. Em segundo lugar, é preciso ver que esta frase em Paulo ela não está isolada, mas ela é a continuação de algo que ele já vinha dizendo no versículo anterior. E o que ele diz é exatamente o seguinte: que os homens passaram a reverenciar e servir a criação para além ou acima do Criador. Então, a palavra criação, a palavra natureza aqui tem exatamente o mesmo sentido. Então, isso quer dizer que se eles estão servindo
a natureza acima do Criador, eles não podem estar contra a natureza, eles estão atendendo às exigências da própria natureza, num sentido que se volta contra os mandamentos do Criador. É outra coisa completamente diferente. Então, em nenhum momento, Paulo está se referindo, vamos dizer, a uma conduta antinatural, isso aqui viole leis da natureza. Mas isto aqui é só o exame, vamos dizer, do texto. O simples exame do texto original já mostraria que estão forçando, né, o texto do apóstolo a dizer o que ele não disse. Tá certo? Mas o elemento metonímico, e portanto fundamentalista, ele entra aí no sentido em que se toma a palavra natureza como se fosse sinônimo de uma coisa efetivamente existente no mundo físico, de um objeto de experiência humana sensível. Tá certo? Ou seja, estão coisificando o sentido da natureza. Ora, a palavra natureza e os adjetivos, né, derivados dela, tem uma longa história. Essa história reflete as mudanças do conceito de natureza e, portanto, as mudanças do imaginário humano a respeito da natureza ao longo dos tempos. Então, isso é, quando nós lemos a palavra natureza num autor, mesmo do nosso tempo, quanto mais de tempos remotos, nós não estamos tendo acesso a uma coisa, tá certo? Mas a uma concepção da natureza através da qual essa coisa era vista. Tá certo? Então, Paulo não está se referindo nem à natureza tal como nós a entendemos hoje, tal como a nossa cultura a entende hoje, nem como a Idade Média entendia, tá certo? Mas estava falando dentro de uma concepção local e temporalmente determinada. Tá certo? Ora, quando nós usamos as palavras num sentido chapado, como se significassem coisas, essas coisas, vamos dizer, refletem a estrutura permanente da realidade. Então, isso quer dizer que atribuímos a uma palavra, cujo uso está condicionado por um tempo histórico, por uma circunstância cultural determinada, um sentido universal, idêntico e imutável ao longo dos tempos. Ou seja, nós entendemos as palavras com o fetichismo de crianças. E confundimos a palavra com a coisa. Não é isso? Quando Paulo se refere à natureza, ele usa a palavra physis, não é isso? E isso reflete a concepção que esta palavra evocava na língua em que foi dita, e no momento em que foi dita, e na cultura em que foi dita. E você vê, nas expressões do apóstolo existe uma série de ambiguidades, de tensões que são propositais. Uma delas é essa. Ele diz, eles se submeteram à criação mais do que ao Criador. E na linha seguinte, ele diz, eles foram para fora da natureza. Então, ora, se eles estão se submetendo a ela, como podem estar fora dela? Então, isso significa que Paulo está claramente consciente da ambiguidade da situação. Esta ambiguidade não é, vamos dizer, um defeito semântico do texto. Ela não é, vamos dizer, não é uma imprecisão vocabular do estilo do apóstolo. Ao contrário, esta ambiguidade existe na própria natureza objetivamente. Porque a natureza é junta e inseparavelmente, isso é importantíssimo, né? Ela é a natureza depois da queda de Adão. Portanto, a natureza já decaída, a natureza já escrava. Tá certo? Mas ela é também e inseparavelmente a imagem da natureza primordial, tal como Deus a criou. Ela não pode deixar nem de ser uma coisa, nem de ser a outra. Então, como todo símbolo, ele tem esta ambiguidade, esta tensão intrínseca. O símbolo é o simbolizado e não é o simbolizado. Isto é da natureza do símbolo. Você não pode separar uma coisa da outra, não pode traçar uma linha demarcatória exata, porque não se trata de uma distinção entre coisas, mas de uma distinção entre diferentes profundidades da compreensão que você tem do símbolo. Então, tomado num certo sentido, então, a natureza é apenas um fato empírico, não é isso?
tal como hoje nós a entendemos. Num outro sentido, é a natureza escrava, a natureza, vamos dizer, deformada pelo pecado original. E num terceiro sentido, ela é o símbolo da natureza primordial, da natureza criada por Deus para que aí se realizasse o destino eterno, tá certo? E verdadeiramente natural do ser humano. Então, a ambiguidade, a aparente contradição de Paulo, que fala, por um lado eles se submeteram à criação, ficaram escravos dela, por outro lado diz que escaparam dela. Esta ambiguidade já mostra que a palavra natural não pode ser entendida no sentido coisificado que esse pessoal, quando lê, está dando a ela. Tá certo? Então, é uma coisa horrível você ter que dar lições de interpretação bíblica a pastores, a pessoas que vivem ensinando a mensagem bíblica para os outros, mas a dura realidade é esta. Eles estão lendo dentro de uma mentalidade metonímica que toma uma palavra como se fosse a coisa, em vez de tirar proveito, vamos dizer, desta magnífica ambiguidade, tá certo? Com que Paulo revela a ambiguidade da própria coisa, a ambiguidade verbal com a qual Paulo revela a ambiguidade intrínseca do próprio objeto do qual ele está falando, chamado natureza ou criação. Tá certo? Então, qual é o pecado que ele imputa a estes homens? Tá certo? O pecado de ter se submetido mais à natureza do que ao Criador. E no instante que eles fazem isso, por incrível que pareça, eles saem da esfera da natureza. Mas não da natureza como fato empírico, não da natureza decaída, e sim da natureza primordial. Estão entendendo a sutileza do negócio? Quer dizer, essas duas linhas, vamos dizer, são um primor absoluto de linguagem mitopoética, né? Que condensa, então, em poucas palavras, toda uma tensão constitutiva do objeto, da realidade da qual ele está falando. Você não pode dizer, Paulo foi um dos grandes escritores da humanidade, tá certo? E quando ele escreve uma coisa ambígua, não é porque ele está distraído, tá certo? Porque ele não percebe a ambiguidade. Não, eu vou dizer, é a expressão, vamos dizer, literária criadora, tá certo? De uma tensão inerente ao próprio objeto. Ele poderia ter dado as explicações que eu estou dando, né? Só que para isso ele precisaria dispor de instrumentos analíticos e dialéticos que só vieram a se desenvolver muito depois com a filosofia escolástica e assim por diante. Então ele está percebendo a mesma coisa que eu estou percebendo, aliás, está percebendo com muito mais profundidade, porque eu percebi graças a ele, não ele graças a mim. Tá certo? Porém, ao expressá-lo, ele tem que expressá-lo poeticamente, portanto de maneira compactada, de modo que os sentidos se superpõem e é a nossa mente analítica que tem que distinguir as várias camadas de sentido. Distinguir, mas distinguir não quer dizer separar. Coisas serem distintas não quer dizer que são separadas objetivamente. A natureza, no sentido de natureza escrava, natureza decaída, e a natureza como símbolo da natureza primordial, não são duas, são a mesma. E esta experiência só aparece ao homem sob a forma de uma tensão inseparável. Não há um limite determinado. Tá certo? Então, Paulo explica a paixão homossexual como uma escravização à natureza, no sentido empírico, e em seguida, vamos dizer, como algo que escapa da natureza, no sentido da natureza tomada como reflexo ou símbolo da natureza primordial da perfeição divina. Então, ora, no instante em que se constitui a ciência moderna, a distinção entre essas duas faixas de sentido do termo natureza desaparece. Porque o método da ciência moderna só leva em conta a experiência sensível, não é só a experiência sensível, pior, é muito pior do que isso. A experiência sensível que pode ser compartilhada por todos os observadores igualmente. Então se trata de uma espécie, vamos dizer, de redução, é uma interseção, né, no sentido da teoria dos conjuntos. Quer dizer, você tem, aqui eu tenho a minha experiência, ela tem a experiência dela, ele tem a dela,
E essas experiências, elas têm uma interseção numa certa zona. Ora, se você fizer um diagrama disso, como eu fiz na apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas, então você marca um objeto como se fosse um círculo e marca a experiência que cada um dos observadores teve desse objeto como se fosse um outro círculo que tem uma zona de interseção com o objeto. Ele não percebeu o objeto inteiro, mas percebeu uma parte dela. Daí você põe um terceiro círculo, que é a experiência do terceiro observador, e de um quarto, e de um quinto. E você vê que essa zona de interseção vai diminuindo. Então, aquele dado de observação que é comum e igual para todos os observadores, nunca é o objeto inteiro, é um pedacinho. E é este pedacinho que a ciência moderna estuda. Quando se diz, vamos dizer, que a repetibilidade da experiência com resultados idênticos é um dos critérios de veracidade ou de adequação em ciência, quer-se dizer precisamente isso. Não estamos observando o objeto inteiro, mas somente aquele pedaço, aquele aspecto dele, que pode ser observado identicamente ou igualmente por todos os observadores. Portanto, é uma faixa mínima. Ora, esta faixa mínima supõe duas seleções. Primeiro, trata-se somente daquilo que é observável pelos 5 sentidos. Segundo, trata-se somente daquilo que pode ser observado igual por todos os observadores. Então, é óbvio que isso exclui a natureza tomada como símbolo da natureza primordial. Porque o vislumbre da natureza primordial é objeto de experiência, sim, mas não igual para todas as pessoas. Por exemplo, Moisés teve uma ideia da natureza primordial quando ele subiu no alto monte Sinai e Deus se mostrou a ele. Não temos motivo para duvidar dessa experiência, mas o fato é que nós não a tivemos. Tá certo? Então, a experiência, vamos dizer, do mundo divino, do mundo das leis eternas, das leis não escritas, etc., ela existe e ela está amplamente documentada. Mas ela não pode ser obtida a nosso bel prazer, no instante que nós queremos, e muito menos pode ser submetida a esse critério de que todos têm que ver a mesma coisa. Na verdade, os depoimentos de pessoas que tiveram acesso a isso são bastante convergentes. Tá certo? Porém, ao mesmo tempo, cada um tem alguma novidade que não tinha no outro. Então, isso quer dizer que não se trata, vamos dizer, de um objeto que foi reduzido à zona de interseção comum entre todos os observadores. Então, por um lado, essas experiências não podem ser negadas, por outro lado, elas não atendem exatamente ao critério, vamos dizer, da comunidade de experiências que é exigido, da comunidade de repetibilidade voluntária das experiências, tal como é exigido no método científico. Então, o mundo das leis eternas, ele existe, ele é acessível ao ser humano parcialmente, momentaneamente, fugazmente, mas ele é. Porém, ele não é controlável cientificamente. Você não pode fazer essas experiências de maneira programada, como você faz no laboratório. Elas simplesmente acontecem quando Deus quer, do jeito que quer. Tá certo? E às vezes acontece, vamos dizer, numa dimensão de profundidade tal que o indivíduo que passou por isso tem dificuldade de relatar o que se passou. Então, na hora de relatar, ele também faz uma conversão analógica. Ou seja, a descrição não é precisa. Ela é reconhecível por quem teve ou por quem é capaz de imaginar experiência idêntica. Tá certo? Então, esses dias, observando as pinturas daquela menina Akiane, é uma menina americana, eu acho que de família tcheca, ou coisa, ou húngara, sei lá o que, a família dela era ateísta, nunca se falava de Bíblia, nem de Jesus Cristo ali, e ela aos 4 anos, ela teve uma visão do céu. Jesus se mostrou a ela, e mostrou o paraíso. E ela instantaneamente começou a desenhar e pintar o paraíso como um mestre da pintura, aos 4 anos de idade. Ela continuou evoluindo no domínio da técnica, hoje ela tem 17 anos e é um dos grandes pintores da humanidade. É uma espécie de Velázquez. Né? Então, mas naquelas pinturas da infância você já vê um domínio técnico absolutamente impossível, tá certo? De obter sem nenhum aprendizado. Ela nunca teve um professor de pintura,
Tá certo? E começou a desenhar repentinamente. E não há aquela, vamos dizer, passar daqueles esboços deformados infantis para a conquista progressiva de uma técnica. Não, a técnica vem pronta, integral e total. Então eu falo, bom, então o próprio fato de ela poder pintar assim é, de certo modo, vamos dizer, um testemunho a favor do conteúdo do que ela está pintando, da veracidade do conteúdo. Tá certo? Porém, aí aparecem outros e outros e outros testemunhos. E eu, quando via isso, eu me lembrei de que quando muito pequeno, quando bebê, eu tive algo como essas visões, mas eu não lembro das visões exatamente. Eu lembro do sentimento que elas despertavam, mas eu não sou capaz de reproduzir nem imaginariamente o conteúdo das imagens. E eu acredito que muitas pessoas tiveram isso, se não todas. Porém, em seguida nós esquecemos. Por quê? Porque o apelo, a pressão, o atrativo do universo físico circundante nos distrai e preenche a nossa imaginação de outros conteúdos. Então nós fazemos exatamente o que esses pecadores mencionados por Paulo faziam. Nós nos tornamos passamos a servir à criação mais do que ao Criador. Ou seja, nós fechamos o nosso imaginário dentro do círculo daquilo que é imediatamente acessível aos sentidos. Não é isso? E é justamente esse círculo de imediatamente acessível aos sentidos, né, diminuído ainda pela exigência da experiência comum e repetida, que a ciência estuda. Ela faz isso para obter o quê? Para obter uma certeza socialmente legitimada. Então, é claro, todos nós podemos ter acesso à verdade, não é isso? Mas ninguém é obrigado a acreditar em nós. Tá certo? Eu acho que o padrão de certeza mais elevado é o do testemunho individual direto. Por exemplo, se eu vi um sujeito matar outro, e sou a única testemunha, só eu sei o que se passou. E mais ninguém. Então eu tenho a certeza absoluta. Mas essa certeza não tem autoridade social. Ou seja, ninguém é obrigado a acreditar em mim. Tá certo? Então, a ciência visa a criar não um padrão de veracidade, mas um padrão de veracidade socialmente legitimado e socialmente, portanto, até certo ponto, obrigatório. E esta veracidade socialmente legitimada, ela se refere, vamos dizer, a um recorte ínfimo do universo da experiência humana. E tem que ser ínfimo justamente para poder ser comum, idêntico para todos. E idêntico num sentido estritamente controlado e mensurável. Olha que coisa! Agora você imagina, por exemplo, todas as pessoas que viram, vamos dizer, um quadro ou da Chiano, ou um quadro de Velázquez, ou de Rafael, tá certo? Ou de Michelangelo, tudo aquilo que esse quadro despertou no imaginário delas e na emoção delas. Em cada um desses casos houve uma experiência, a experiência real, aconteceu. Mas primeiro, ela não pode ser totalmente documentada, porque as pessoas não têm meios de expressão para dizer isso. Segundo, a experiência pode ser enormemente variada. Terceiro, pode acontecer que elementos da experiência que em si mesmos são idênticos sejam expressos de maneira diferente e pareçam experiências diferentes. Então isso quer dizer que se você fosse reunir o conjunto das reações individuais ao quadro de Velázquez ou a qualquer outra coisa, tá certo? Você teria ali uma variação, uma diversidade absolutamente inabarcável. Mas é claro que esta diversidade inabarcável se refere a experiências concretas, realmente vividas. E não a um recorte específico feito para ser controlado cientificamente. Então existe, evidentemente, uma tensão dialética entre a investigação científica e o conhecimento da realidade concreta. E ninguém que não tenha a consciência dessa tensão pode sequer entender o que é ciência jamais. Porque ele vai tomar esse recorte como se fosse a coisa mesma. O que é isso? Pensamento metonímico. O objeto de uma ciência nunca é um ente concreto, muito menos um fato concreto. Não pode ser, porque se fosse um fato concreto, a diversidade das experiências referentes a ele seria inabarcável. Então o que a ciência faz? Ela reduz tudo isso àquele pontinho em comum que pode ser repetido, por experiência, pode ser repetida e registrada vou dizer, segundo um protocolo uniforme em todos os casos.
Hum? Então, é neste sentido que se fala de fenômenos naturais em física, em biologia, em medicina, etc, etc, etc. Ora, neste sentido, é impossível provar, primeiro, que qualquer coisa seja antinatural. Por quê? A ciência moderna define a natureza como o campo dos fenômenos acessíveis ao método científico. É? Então, nada ali pode ser antinatural. E tudo que seja definido como antinatural, sobrenatural, preternatural, extranatural, etc, etc, está, por definição, fora do âmbito de estudo da ciência moderna. Então, dizer que uma coisa é antinatural nunca tem nenhum sentido científico. Porém, quando as pessoas alegam isso no curso do debate, elas são ouvidas como se estivessem emitindo um juízo cientificamente válido. É? Às vezes nem sempre tem essa intenção, mas é assim que a coisa é ouvida. É? Porque num mundo, numa sociedade, vamos dizer, que não é definida, que não se autodefine pela aceitação comum de princípios religiosos ou de realidades reveladas, a única autoridade que existe é a autoridade da ciência. A única autoridade que é uniformemente reconhecida por todos, crentes e não crentes, é a da ciência. Então, o que quer que você diga com ares de uma autoridade que está expressando a realidade objetiva, soa como verdade científica. E a afirmação de que o homossexualismo é antinatural não pode, em hipótese alguma, ter validade científica. Porque a ciência não estuda o que é antinatural, ou extranatural, ou sobrenatural, ou preternatural. Ela só estuda o campo daqueles fenômenos vamos dizer, controladamente repetíveis, e é o conjunto destes fenômenos que ela chama de natureza. Então, isso quer dizer que, deste ponto de vista, a pretensão de que a coisa é antinatural não faz o menor sentido. A não ser que você esteja se referindo ao antinatural no sentido de Paulo. Mas este antinatural não expressa, vamos dizer, uma revolta contra a natureza física, mas denota a própria tensão que existe entre a natureza física e a natureza primordial. Então, não é por ir contra a natureza física que aqueles homens, aqueles pecadores são acusados de uma conduta antinatural, mas porque, seguindo a natureza, se opõem à natureza primordial ou à vontade do Criador. Então, novamente, todo esse pessoal que está citando Paulo estão completamente errados, não entenderam nada do que Paulo diz, e pior, não leram sequer o versículo anterior, onde ele diz que eles pecaram por servir a criação acima do Criador. Ou seja, por submeter-se à natureza, e não por ir contra ela. A natureza impele a fazer uma coisa e Deus manda fazer outra. E você esquece de Deus e segue a natureza. É este o problema. Mas, quando você segue a natureza, o que acontece? A natureza, no sentido da natureza empírica, ela não é uma realidade em si, ela está dentro de uma realidade maior, que é a realidade da lei divina. Então, quando ela se pretende autônoma, ela entra em contradição com ela mesma. Então, é uma contradição inerente, é uma tensão inerente ao próprio fenômeno chamado natureza. É isso a que Paulo está se referindo. E não uma conduta antinatural. Primeiro que ele não usa a expressão antinatural, ele é paraphysen. Para quer dizer fora, extra, diferente. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer que quando a natureza é deixada a si mesma, ela cai para abaixo do padrão daquilo que Deus concebeu para ela mesma. É isso que Paulo está querendo dizer. Ora, na hora em que saem proclamando que o negócio é antinatural, ou seja, que contraria a natureza, eles estão aqui achatando e deformando o sentido do versículo do apóstolo. E estão coisificando o seu sentido e perdendo a profundidade enorme da mensagem que o homem está dando. Então, tem toda uma cosmologia aí. Esta ambiguidade, ela aparece ainda
no uso que o apóstolo aparece, tem uma segunda camada de ambiguidade e de tensão que aparece no uso que o apóstolo faz do verbo no tempo passado. Quando ele diz que os homens abandonaram ou se desviaram, tá certo? Do uso natural, tá certo? Da mulher, e passaram a se interessar uns pelos outros. Né? Então, bom, a noção do uso natural está subentendida toda esta explicação que eu acabei de dar. Mas, no uso do verbo tem uma segunda faixa de ambiguidade. Se nós perguntarmos, abandonaram quando? Né? Então, um sujeito que incorreu nesse pecado, ele fez isso, ele abandonou o uso natural da mulher, como ele se interessou pelo vizinho, pelo empregado, por qualquer outra pessoa. Mas ele fez isso quando este pecado já estava disseminado na sociedade. Então ele é apenas mais um. É deste que Paulo está falando? Bom, ele está se referindo também a estes. Mas o uso que ele faz do verbo contém também uma alusão à origem primeira desse pecado. Então, houve um pecado primordial, tá certo? Do qual decorre este pecado individual observado pelo seu fulano agora. Tá certo? Então, ele não esclarece se ele está falando de uma coisa ou da outra. Por quê? Porque ele está falando das duas inseparavelmente. Então, aí também existe uma tensão dialética. Então, quer dizer, ele está falando do pecado empírico, mas ao mesmo tempo está falando do pecado original. Está entendendo? Então, o próprio uso do verbo, então, denota esta tensão entre natureza empírica e natureza primordial. De novo. Agora, quando as pessoas, além de cometer este lapso de interpretação, vamos chamar de lapso, na verdade é uma deformação. Deformação e até uma blasfêmia, se você pensar, porque você está reduzindo a profundidade da mensagem do apóstolo àquela imbecilidade cultural atual na qual você acredita. Você fala antinatural sem fazer a distinção entre a natureza no sentido da ciência, que é a natureza no sentido da ciência é a natureza decaída. Não, ela é uma parte ínfima da natureza decaída. Mas é a parte sobre a qual pode haver uma certeza socialmente obrigatória. Ou pelo menos idealmente obrigatória para toda a sociedade. Na verdade nunca é assim, porque nem todo mundo acredita literalmente na ciência, tá certo? Mas a palavra da ciência ela tem um peso num processo judicial. Então ela tem uma autoridade que se estende a toda a sociedade. Ao passo que verdades percebidas por indivíduos, elas podem ter uma autoridade socialmente válida se for uma sociedade fundada em princípios religiosos, senão não. Como a nossa não é, então ninguém é obrigado a aceitar isto. Isto quer dizer que para aceitar o versículo do apóstolo como expressão de uma veracidade, seria preciso primeiro persuadir as pessoas a aceitar a autoridade da Bíblia, que é justamente o que elas não aceitam. Então, é mais fácil, evidentemente, mais fácil e mais prático você oferecer argumentos eficazes contra uma legislação gaysista do que você repentinamente fazer toda a sociedade se curvar ante a autoridade da Bíblia ou de Moisés. Então, para que complicar a guerra? Se o que nós queremos não é, assim, a título imediato, não é a conversão universal, mas apenas queremos nos livrar de uma legislação que vai nos fazer mal. Então, até por um motivo prático, seria mais sensato condensar-se na discussão contra a proposta legal, sem discutir o fenômeno do homossexualismo em si. Em segundo lugar, na mesma medida em que transformam esta questão numa cruzada para demonstrar a antinaturalidade do homossexualismo, eles se desviam da realidade a tal ponto que acabam não percebendo a verdadeira extensão da gravidade da proposta gaysista.
E ao criticá-la, fazem uma crítica fraca e limitada, baseada no quê? No dano que vai trazer à liberdade religiosa. Eu já tenho demonstrado em outras aulas e artigos que o dano a ser causado pela implantação dessas leis gaysistas vai infinitamente além disso. Restringir a liberdade religiosa só faz mal para quem é religioso. Porém, no instante em que a lei impondo, vamos dizer, a igualdade de valor e de respeitabilidade entre o casamento tradicional e o casamento gay, ela impõe que ninguém pode distinguir entre uma mulher e um homem vestido de mulher. Essa distinção será ilegal. Se você der tratamento diferenciado, você está discriminando. Você pode ir para a cadeia por causa disso. Ou seja, você é obrigado a negar o que os seus olhos veem. Isto é um atentado contra a liberdade religiosa? Não, meu filho. Isso é atentado contra a estrutura de percepção humana. Isso vamos dizer, é tornar um sintoma histérico legalmente obrigatório, porque o histérico não sente o que seus olhos enxergam, ele sente aquilo que ele imagina, o que o discurso lhe mandou imaginar. Exatamente como uma pessoa hipnotizada. Né? Você pega o negro, hipnotiza, encosta o dedo aqui e diz que isso aqui é um cigarro aceso. Você tira o dedo, aparece a queimadura. Né? Ou seja, a psique dele força o corpo dele a sentir não o que se passou no mundo físico, mas aquilo que lhe foi dito. Então, esta lei, ela colocará todo mundo imediatamente num estado hipnótico obrigatório. E isso é disseminar uma doença. É disseminar a histeria de modo epidêmico. Isso é um dano para toda a humanidade religiosa ou ateística. Isso é muito mais grave do que a simples restrição da liberdade religiosa. Então, por que nenhum desses pastores e apóstolos, etc., diz isso? Porque ele não percebe. E por que ele não percebe? Porque está com a visão, com a sua atenção centrada no aspecto moralístico que ele extrai de uma interpretação coisificada e achatada do texto do apóstolo. Está entendendo? Isso quer dizer que a falsidade, a mentira, ela tem um caráter sistêmico. Quando entra, vamos dizer, um contrassenso lógico na sua cabeça, ele nunca fica sozinho, ele produz outros iguais. E ele paralisa a sua inteligência. E isso essas pessoas que estão tão entusiasmadas na sua combate anti-gay estão paralisadas por uma deficiência intelectual auto-infligida pela sua mentalidade metonímica. Estão compreendendo? Mais ainda, isso até analisei na outra aula. Quando, vamos dizer, o homossexualismo se impõe não como uma conduta que pode ser mais duradoura ou mais fugaz, né? Mas como uma identidade, como um modo permanente de ser que tem que ser aceito pela sociedade, como, por exemplo, a identidade racial, que você nasce com ela e onde quer que você vá, sua raça será reconhecida, tá certo? Ou a sua estatura. Se você nasceu baixinho, meu filho, você vai continuar baixinho, né? E assim por diante. Tá certo? Se você aceita que existe esta identidade, então ela tem que ser aceita por todas as pessoas do seu meio. E você não pode mais ver aquele indivíduo apenas como um ser humano comum e normal, que de vez em quando, mais ou menos, tem uma atração por outro do mesmo sexo e faz alguma coisa com ele. Ele passa a ser uma espécie de classe distinta. E isso interfere diretamente no problema da adoção das crianças. Agora, aí temos o problema de como se forma e como se impõe a identidade gay. Veja, a identidade hétero, feminina e masculina, ela vem junto com a sua constituição anatômica. Você não precisa pensar nela. Ou seja, você tem identidade de homem ou de mulher quando você não está pensando nisso. E, na verdade, nós não estamos pensando nisso a maior parte do tempo. Não é isso?
Porém, a identidade gay só existe por meio de símbolos culturais criados, que têm que ser continuamente repetidos e reforçados para manter a identidade gay. Porque senão, o sujeito que é gay, se ele se despir de toda esta roupagem simbólica, você não saberá que ele é gay. Então ele não pode mais impor a sua identidade gay. Ele vai ser aceito apenas como uma pessoa, como qualquer outra. E isso ele não quer, ele quer ser aceito como gay. Então isso quer dizer que todos esses símbolos, por exemplo, há dois tipos de símbolos. Há aqueles que denotam a identificação com o outro sexo, que é o caso, por exemplo, dos transexuais, efeminados, cisses, como eles chamam aqui, etc, etc. E há, no caso dos homossexuais que não têm este componente vagamente transexual, tá certo? Digamos, dos homossexuais machos, que têm atração por outros machos, tá certo? Os símbolos têm que ser símbolos da atração. Ou seja, o indivíduo tem que estar o tempo todo mostrando que ele tem atração por outro do mesmo sexo. Senão ele perde a identidade gay. Isto quer dizer que, implantada esta lei, vamos dizer, os elementos teatrais da cultura gay se tornam obrigatórios, se tornam uma presença obrigatória na sociedade, interpondo-se entre o indivíduo percebido e a percepção natural que temos dele. Eu me lembro, por exemplo, que o meu interesse... Eu sou um sujeito meio retardado mental, pelo fato de ter ficado doente muito tempo, quando criança, e ter... Milor Fernandes que dizia, Milor Fernandes nasceu no Rio de Janeiro aos 8 anos de idade, etc, etc. Essa é uma piada, mas no meu caso é verdade. Eu nasci não aos 8, mas aos 7 anos de idade, né? Quando eu saí daquele estado de febre e delírio e comecei a viver como uma pessoa normal. Então, todas as informações chegaram para mim com 7 anos de atraso. Resultado, né? O meu interesse por esses assuntos também foi muito tardio. E a minha insensibilidade a esses negócios era tal, né, que o que quer que acontecesse não me dizia respeito. Né? Não era da minha conta. E eu lembro quando eu era jovem, eu tive um grande amigo que era... ele era super gay. Exageradamente, né, homossexual. Ele comigo nunca mexeu, nunca fez proposta nenhuma, sempre foi enormemente respeitoso, foi realmente um grande amigo, não se interessava sexualmente por mim, e eu nunca pensei naquilo. Nunca, nem uma única vez. E havia pessoas então que achavam, nós alugamos um apartamento e moramos juntos. Então todo mundo, muita gente achava que havia um caso, e não havia caso nenhum. E quando as pessoas me falavam, eu não sabia do que elas estavam falando. Então, foi só depois que eu percebi e falei, realmente, isso podia dar margem a falatório, né? Mas eu estava ali com plena inocência, com plena confiança nele, né? Eu só comecei a prestar atenção nesse assunto muitos anos depois, quando ele mudou para a Europa, mudou para a França, e lá arrumou um soldado, que era da Guerra da Argélia, que era um sujeito igualzinho ao capitão do Tintin, o capitão Haddock, que era um barbudo e tal, que ele achava divino, maravilhoso. E a hora que ele apareceu pendurado no capitão Haddock, daí foi a primeira vez que eu prestei atenção, e fui pensar no assunto. Então, se fosse hoje, vamos dizer, a relação de amizade franca e aberta e assexual que eu tinha com aquele camarada seria considerada ofensiva, porque eu o aceitava como um ser humano igual aos outros e não como homossexual. Ou seja, a própria amizade genuína, verdadeira, sincera, seria considerada uma ofensa e talvez um delito. Entendeu? Então, vocês viram, eu era tão indiferente a essas coisas que quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos, houve um sujeito gaysíssimo também que na congregação mariana, tinha um cineminha da congregação mariana, ele me bulinou durante a sessão. Eu não fiquei assustado, não fiquei traumatizado, achei apenas sujeito chato, eu não pensei, o que está fazendo, né? O que é isso?
E depois eu inocentemente contei para os outros meninos, eles ficaram alarmados, foram contar para o padre, deu um rolo, né? Daí eu me senti como aquele japonês que estava apertando a descarga da privada no instante em que estourou a bomba de Hiroshima. Eu falei, pô, eu não queria criar todo esse forobodó, eu não sabia que a coisa era tão importante, entendeu? Depois, mais tarde, fui bulinado num ônibus, numa viagem de São Paulo e Vitinho, por uma velhinha, uma senhora tarada, que sentou do meu lado e ficou me bulinando. Eu só achei aquilo uma chatice. Eu falei, puta, essa porcaria vai durar 4 horas. Né? Quando nós chegamos em Bitim, eu falei, graças a Deus, acabou. Foi só isto. Né? Agora, eu vejo pessoas que dizem, ficamos traumatizadas por causa daquilo. Eu falo, bom, o trauma depende da sua reação subjetiva. Né? Então, no meu caso, a simples ideia de não, eu fui prejudicado, eu fui traumatizado, fui usado, etc., me parece altamente cômica, porque de fato não aconteceu nada, aquilo foi apenas uma chatice. É como um bêbado sentado no bar tentando lhe contar a vida dele durante 12 horas. A sensação que eu tinha era mais ou menos essa. Eu disse, por que querem? Eu vou ter que ficar sentadinho aqui aguentando essa chatice por horas a fio, pô, até acabar o filme, pô, né? Ou então essa véia, até a gente chegar em Bitinga, pô, vai ser um problema, né? Ibitinga é a terra do Paulo Giraldelli. Né? Então, né, também até eu mencionei aqui, né, a ideia da vida sexual dos adultos nunca me passou pela cabeça. Eu tinha um monte de tia que ajudaram a me criar, eu gostava muito delas. Tal. Se alguma delas era lésbica, eu falei, não tenho a menor ideia. E se fosse, não fez a menor diferença. Por quê? Porque elas não estavam me impondo a sua identidade. Hã? Elas tinham lá os costumes sexuais dela, ou a sua falta de costumes sexuais, e isso simplesmente não era da minha conta, porque eu estava interessado na época, sabe no quê? Em colecionar figurinha de jogador de futebol, jogar bolinha de gude e colecionar autógrafo de jogador de futebol. Era esses os meus máximos interesses na vida. Entendeu? Até um dia, foi a grande realização da minha vida, eu peguei todo o time do Corinthians num restaurante, peguei autógrafo de todos, aí cheguei esfregando na cara dos moleques aqui, pá, né? Então, era esse o meu mundo, tá entendendo? Agora, a vida sexual da minha tia, pelo amor de Deus, pode haver uma coisa mais chata, tá certo? Mais tarde, quando eu arrumei a namoradinha, por exemplo, a perspectiva, por exemplo, de eu estar lá trocando a máscara com a minha namoradinha, apareceu uma das minhas tias, ou a minha mãe, né, era o anticlímax total. Quer dizer, aquilo era o mundo do antierótico, tá certo? Então, se houvesse a imposição da identidade, né, esta felicidade que eu tive de permanecer alheio a essas coisas e de não poder ter preconceito algum, porque eu não via diferença alguma, essa oportunidade me teria sido tomada. Não é isso? Então eu estava ali que nem aquele menininho que entrou no banheiro e viu os dois se amassando, né? E daí eles disseram que eram casados. Ele, eu vou lá tomar um sorvete, vocês querem vir? A minha reação foi exatamente essa. Eu estava interessado no sorvete e não na vida sexual dos adultos, porra. Então, todo este mundo, vamos dizer, da espontaneidade da percepção, sobretudo da percepção infantil, estará condenado para sempre. Né? Houve algo disso também no movimento dito antirracista, quando estavam insistindo, vamos dizer que expressões como vamos dizer, a sorte negra, um destino negro, né? Eram expressões racistas. Né? E eu, na época, escrevi um artigo dizendo, não, vocês estão radicalmente enganados. Né? Primeiro, que a cor da sua pele não é negra, você é marrom. Tá certo? E até o Pedro, quando era pequeno, um dia chegou em casa e falou, mãe, a professora bateu no menino marronzinho. Né? Ele era muito pequenininho. Não foi um menino preto, não existe menino preto, pô. Era um menino marronzinho. Então, em segundo lugar, o simbolismo da cor negra é universal. E eu lembro de ter ilustrado isso com vários dados da cultura ioruba, onde a cor negra tinha exatamente o mesmo sentido que tem no Ocidente, que é o sentido que ou designa uma coisa sombria, perigosa, tá certo?
ou, vamos dizer, a inconsciência total, tá certo? Ou designa o desconhecimento, a chamada nuvem de desconhecimento de que vieram a falar os místicos, que é, vamos dizer, a travessia entre você e Deus, que você passa por uma noite negra, como dizia São João da Cruz. O simbolismo é exatamente igual. Agora, e se a ideia de que o simbolismo tenebroso da cor negra era um dado racista, era de inspiração racista, e se essa ideia tivesse sido adotada, por exemplo, nos livros escolares, né, na arte, em toda a educação, o que aconteceria? Esse simbolismo primordial, que remonta à criação da humanidade, está entendendo? Teria sido proibido. E nós não poderíamos entender mais a linguagem nem dos nossos poetas, nem de São João da Cruz, nem da cultura ioruba. Ou seja, seria um dano à cultura humana que configuraria, tal como no caso da identidade gay, uma crise de dimensões antropológicas. Então, eu, quando me oponho a essa legislação gaysista, eu estou levando tudo isso em consideração e eu estou medindo a gravidade do dano. Agora, ele se queixa de quê? Restrição à liberdade religiosa ou imoralidade. Eu digo, mas meu filho, a imoralidade dos males o menor, a imoralidade sempre existiu. Mas destruir o aparato da percepção humana é uma crise antropológica. Não é brincadeira. E, portanto, essa é uma proposta que não pode sequer ser aceita para discussão. Não pode haver uma lei que me proíba ver as coisas como meus olhos a veem. Então, quer dizer que esta insistência no moralismo fundamentalista, na interpretação achatadora, tá certo, do texto do apóstolo, desarma o pessoal evangélico católico contra o inimigo e os faz atacar o inimigo com armas frágeis. Pior, quando se passa, vamos dizer, da acusação de antinatural para a acusação de doença, também se comete uma infinidade de erros metodológicos básicos, elementares. Tá certo? Por exemplo, de todas as pessoas que levantaram objeções ao que eu disse, só uma pessoa tentou discutir seriamente, e esse não foi um brasileiro, foi o Matthew Hoffman, que é um sujeito que faz um site evangélico de defesa da liberdade religiosa, muito amigo do Júlio Severo, e o Matthew me mandou uma carta aqui com argumentos, dizendo que é de fato, dizer que é antinatural é um argumento filosófico e não científico. Eu digo, vamos, se é filosófico, então não pode ter, vamos dizer, autoridade pública. Tudo que é filosófico está sujeito à discussão. Não pode haver uma lei que torne obrigatória, por exemplo, a filosofia de Leibniz. A tentativa de tornar obrigatória a filosofia de Karl Marx na União Soviética deu no que deu. Tá certo? Então, ele, reconhecendo isso, ele passa a argumentar que é doença. Então, por exemplo, ele coloca o seguinte argumento: a promiscuidade dos homossexuais os leva a um muito alto nível de enfermidades sexuais, mas também eles sofrem de muitas doenças físicas associadas com os atos sexuais que são medicamente insalubres. Há muitos, incluindo AIDS, hepatite, sífilis, etc, etc, etc. Ora, meu filho, primeiro, nenhuma generalização científica vale nada se não for confrontada, tá certo, com as hipóteses contraditórias ou com outras hipóteses explicativas possíveis. Esse estudo comparativo jamais foi feito. Por exemplo, a incidência de doenças sexuais, doenças de origem sexual, é maior entre os homossexuais do que entre os adúlteros? Ou do que os frequentadores de bordéis heterossexuais? Foi feita essa comparação? Você não pode comparar, digamos, os homossexuais com os casaizinhos monogâmicos. Não são fenômenos do mesmo tipo. Se você está falando da
promiscuidade homossexual, você está dizendo que a comunidade homossexual é promíscua, então ela tem que ser comparada com outra comunidade promíscua. Então, as grandes epidemias de doenças sexualmente transmissíveis que vieram antes do AIDS tem pouquíssimo a ver com a homossexualidade. Sífilis, por exemplo, no século XIX. A sífilis é transmitida eminentemente nos bordéis heterossexuais, por mulheres. O número de infectados da sífilis foi uma coisa monstruosa. Até que se descobriu a penicilina, o problema acabou. Não é isso? Então, não houve um estudo comparativo. Então você não pode dizer que o homossexualismo em si é a causa disso. O que é a causa disso é a promiscuidade. Se essa promiscuidade é maior entre os homossexuais do que entre os héteros, isso nunca foi simplesmente nunca foi investigado. Mas eu garanto para vocês, se você estudar a história da literatura ocidental, você vai ver que o adultério é o tema predominante ou quase único da literatura ocidental. Então isso é a mesma coisa que dizer que a promiscuidade sexual é um fator constante na sociedade ocidental, não de hoje. Então, de novo, só se pode sustentar essa afirmação se houver o estudo comparativo. Uma hipótese científica não se confirma pelo número de fatos que a atestam, mas se confirma pela exclusão das hipóteses contrárias ou divergentes. O método científico, eu repito, consiste nisso: levantar uma hipótese, pegar um grupo de fatos, levantar uma hipótese, ou descritiva ou explicativa, e em seguida tentar destruí-la. Pela confrontação com os fatos, pelo exame lógico, etc. Se isso não foi feito, aquilo não é científico de maneira alguma. É apenas retórica científica. Do mesmo modo, aqui, existem muitos estudos que mostram que o estilo de vida gay é geralmente caracterizado pela instabilidade social, especialmente a promiscuidade. Suas relações são de curta duração e não exclusivas. Eu digo, muito bem, você está comparando a comunidade homossexual com os casais monogâmicos estáveis, os quais, por definição, estão excluídos da pesquisa. Então, este é um raciocínio, esse é o tipo da profecia autorrealizável. Então, se todo mundo que não é estritamente monogâmico é promíscuo, eu falo, então, é uma coisa dizer, tudo que tiver 4 lados e 4 ângulos iguais será um quadrado. Eu falo, bom, aí quem é que não sabe? Então, o que teria que fazer é o seguinte, comparar, digamos, a comunidade gay com uma comunidade de adúlteros. Os adúlteros são estáveis? Alguns são. Tem um sujeito que casou, tu arrumou uma amante forte, ficou com a amante a vida inteira. Na cidade onde eu morei, que era Iguape, todo homem tinha 3 ou 4 mulheres. Você tocava na campanha e falava, seu fulano está aí, daí a mulher dele respondia, não, ele está com a outra mulher dele. E o cara tinha 3 ou 4 famílias estáveis. Mas isso é uma exceção, isso que eu saiba só acontece naquela cidade, que tinha 3 habitantes. O meu irmão dizia que o comércio de Iguape constituía-se de 10 notas de R$10 que tinham sido distribuídas lá 30 anos antes e que continuavam circulando. Então, sem desfazer de Iguape, que sob o aspecto arquitetônico, por exemplo, era um documento histórico fantástico. E onde eu fiz bons amigos, meu pai fez muitos amigos, etc. Então, existe o adúltero estável. Mas é o caso da maioria? Será que se você fizer uma pesquisa... Presta atenção, não existe oficialmente casamento gay. Então todas as relações gays são extra-casamento. Ora, todas as relações matrimoniais são internas ao casamento, então elas estão fora. Então você tem que estudar relações extramatrimoniais entre gays e entre heterossexuais, e daí fazer a comparação. Como não foi feito, isso aí não quer dizer nada. É curioso, o Matthew Hoffman é um homem muito inteligente. Como é que não percebe essa coisa? Não percebe porque o fundo da mente dele está determinado pelo raciocínio metonímico.
Ele acredita na realidade física da metonímia, né? Então, e por aí vai. Também dizer, eles têm taxas muito altas de depressão, estupro, abuso físico, suicídio, etc, etc. Bom, então vamos compará-los com a comunidade dos adúlteros heterossexuais, vamos ver o que dá. Se você vê que há uma diferença muito grande, então você pode dizer sim, os adúlteros heterossexuais vivem uma vida mais saudável do que os homossexuais, mas essa pesquisa jamais foi feita. Então, quer dizer, é uma falha metodológica assim, elementar. Se o indivíduo não tivesse lido Romanos 1, versículo 26 e 27, e ficado impressionado com aquilo, ele não estaria argumentando desta maneira. Então, é a interpretação coisificada da sentença do apóstolo, transformada em mandamento socialmente obrigante, que os leva a esta obrigação de coletar argumentos anti-homossexuais, tá certo? Sem fazer o teste do diagnóstico diferencial, que é obrigatório no método científico, né? E com isto acontece duas coisas. Primeiro, como nada disso tem sentido científico mesmo, eles podem ser acusados de charlatanismo, argumentação charlatanesca, como de fato são. Segundo, como isso é mais grave ainda, como existe neles essa espécie de lógica fundamentalista no fundo da sua interpretação da Bíblia, o militante gaysista percebe isto e imediatamente os acusa de fundamentalista, superpondo a este sentido lógico, por assim dizer, esse sentido hermenêutico da palavra fundamentalismo, a outra conotação de fundamentalista que está associada ao radicalismo islâmico. Então também está tomando a unidade de uma palavra pela unidade de um fenômeno. Os cristãos são terroristas islâmicos? Não, eles são vítimas dos terroristas islâmicos. Eles matam terroristas islâmicos, o maior divertimento deles é matar cristão. Então o cristão que é vítima do terrorismo islâmico passa a ser associado, identificado com o terrorista islâmico, que às vezes, como aqui nos Estados Unidos, acusado de terrorismo pela identidade da palavra que os designa. E a retórica gaysista não cessa de se prevalecer disto. E, diante disso, o debatedor evangélico cristão fica o quê? Desarmado. E fica argumentando o quê? Isso é contra a liberdade religiosa. Quer dizer, o argumento dele é fraquíssimo. Ele está discutindo com pessoas que são psicopatas, né, que querem impor a sua fantasia como um direito superior aos direitos da percepção espontânea humana, que querem destruir a percepção espontânea, sem contar outros efeitos que eu já expliquei, já anunciei, que o casamento gay será a destruição completa do direito de família. Todo o edifício de direito de família vai cair. No começo eu falava isso, as pessoas diziam que era loucura. Eu falava, agora já estão começando a ver. Então aqui, por exemplo, já tem a proposta de lei de reconhecer que uma criança pode ter 2 ou 3 ou 10 mães. Então a introdução da poligamia, da poliginia e de outras variantes vai ser absolutamente inevitável a partir do precedente do casamento gay. Porque é o mesmo princípio lógico, não é só por, vamos dizer, por extensão. Você dá o pé e vai querer a mão. Fala, não, se você aceitou aquele princípio, você precisa ver que o edifício das leis ele tem uma lógica interna. Quando você coloca uma outra premissa, modifica o edifício inteiro automaticamente. Então, havendo, portanto, argumentos muito mais decisivos e muito mais irrefutáveis que podem ser apresentados contra a proposta gaysista, eles ficam se apegando nessa coisa da imoralidade ou da antinaturalidade, ou do caráter mórbido do homossexualismo, e no mesmo instante desviam a questão, vamos dizer, da proposta gay para uma cruzada anti-homossexual. Isso aí só pode ter como resultado dar uma prova suplementar aos gays de que eles estão sendo perseguidos por motivos fundamentalistas. E algum fundamentalismo, não no sentido truculento da coisa, mas no sentido lógico, estará presente ali. Mas a população, quando ouve a palavra fundamentalismo, não distingue o sentido lógico hermenêutico do sentido terrorista da coisa.
Você está entendendo? Então, vocês viram, a confusão nesse debate é uma coisa que é terrível, trágica, né? E que está levando, vamos dizer, a causa gaysista a alcançar a vitória. Vitória que terá consequências devastadoras para toda a população, independentemente da sua orientação sexual, meu filho. Na hora que você ensinar as crianças, não, você não pode acreditar no que você está vendo, você tem que acreditar no que nós mandamos, na nossa fantasia, na nossa cultura, você destruiu a inteligência humana, meu Deus do céu. Tá certo? Assim como, né, por exemplo, durante o nazismo, ou durante o comunismo, você viu leis desse tipo. Não é isso? Por exemplo, se o sujeito tinha lá um amigo judeu, para ele é um cara como qualquer outro. Não, agora você tem que ver o judeu de uma maneira diferente. Porque ele é um conspirador, ele está roubando você. O cara fala, mas ele não está roubando nada. Né? Mas se você dissesse isso, você era preso. Né? Então você é obrigado a alterar a percepção da realidade para seguir o que a autoridade mandou. E isto é, vamos dizer, a justiça da rainha de copas, do Alice no País das Maravilhas. Primeiro a sentença e depois julgamento. Não é isso? Então, primeiro corta a cabeça do sujeito e depois julga-o. Para dizer que isso não aconteceu, no comunismo aconteceu. O ex-ministro romeno da Economia, Mihai Manuilescu, foi assassinado na prisão e depois de assassinado foi julgado e condenado à morte. Então isso quer dizer que a justiça da rainha de copas pode acontecer e virar uma realidade histórica. E isso, é claro, que é um fenômeno em si infinitamente mais grave do que qualquer atentado à liberdade religiosa. A liberdade religiosa já sofreu restrições ao longo do tempo e sobreviveu a elas. Mas a total devastação da percepção humana, o que vai sobreviver? Então eles vão criar um mundo no qual simplesmente não vale a pena viver. Tá? Então, bom, eu acho que com isto nós podemos encerrar o assunto. Hoje eu não vou fazer a sessão de perguntas e respostas, porque já houve a entrevista, a conferência preparatória sobre o lançamento do livro e, né, o meu estoque diário de neurônios já acabou. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.